mais um episódio do Pode Vinho Jurídico. Aproveitando a semana da Black Friday, não poderíamos perder a oportunidade de utilizar dos conhecimentos da minha amiguinha, rainha do direito do consumidor. Seja bem-vinda, Amanda. É um prazer te receber aqui no Pode Vinho Jurídico. Muito obrigada. Para quem não me conhece, eu sou a Amanda Fonseca, hoje convidada do Pode Vinho, e a gente vai bater um papo aqui sobre direito do consumidor, sobre a Black Friday e tudo que for interessante nesse mercado hoje. Me conta um pouquinho da sua história, vamos começar igual todos os episódios, né? Vamos lá. Eu fiz direito na UFMG, formei junto com a Bruna, assim, na teoria, né? Na prática eu demorei um pouco mais, mas eu sempre tive para mim que eu queria fazer direito. Quando eu era muito novinha, eu cogitei odontologia na época, mas quando eu já estava estudando ensino médio e tudo, eu sempre tive que eu queria fazer direito, apesar de ser muito melhor na área de exatas. Na minha época, as turmas de ensino médio, nossa época foi assim, eram divididas por áreas. Então, tinha a turma de humanas, a turma de exatas e a turma de biológicas. Eu era de exatas, porque era a matéria que eu mais dominava era matemática, mas eu sempre quis ir para o direito. Tentei o FMG no primeiro ano, custei, mas entrei. Para quem não sabe, eu entrei com um mandado de segurança na UFMG. Entrei para o segundo semestre, formei e, inicialmente, tinha a vontade de fazer concurso, mas passou muito rápido. Eu lembro que eu fui assistir um tribunal do júri para a prática jurídica e eu fiquei muito decepcionada com a função do juiz no tribunal em si. Falei, não, ele não fez nada, o poder de decisão estava na mão dos jurados, não quero concurso, porque eu sempre quis ir para a área criminal. Fiz um estágio, entrei no estágio, na verdade, mais por influência, todo mundo estava fazendo estágio na época, eu sempre trabalhei na faculdade, eu sempre trabalhei como CLT normal. Entrei num estágio por influência, porque eu lembro que na época o salário era parecido, e o estágio era em consumidor. Eu odiava. Tinha pavor. Eu lembro que você falava. Pavor, assim, achava super chato, não gostava, mas fiquei nesse estágio por mais de um ano. Depois que eu saí desse estágio, não voltei a estagiar, voltei para a CLT normal, formei. Aí surgiu a oportunidade do escritório lá atrás, igual a gente já contou no primeiro episódio. E nesse meio tempo aí que eu não estava no escritório, eu peguei algumas causas por fora, estava advogando sozinha, mas voltada para a área de direito do consumidor. Querendo ou não, na época que eu estagiava, eu não gostava do tema em si, mas fui aperfeiçoando na prática. Quando eu me formei, era algo que eu dominava, então eu utilizei para captar clientes, então eu tinha clientes por fora de consumidor e acabei ali mergulhando nesse universo. Hoje eu gosto, domino e é a área que eu escolhi seguir ali. Apesar de a gente também atuar em outras áreas, o consumidor é a parte do direito que mais me atraiu depois de formada. Todo mundo já teve um problema, né, relacionado ao direito do consumidor e, assim, as pessoas, às vezes, até pelo senso comum, acreditam que tem o conhecimento sobre o direito do consumidor, né? E tem muito aquela coisa em qualquer loja tem que ter um código de defesa do consumidor. Todo mundo tem acesso, todo mundo acha que tem direito. Por Sim. mais que é uma área que eu goste muito, acho que um dos principais problemas que a gente tem hoje é também o fato das pessoas acharem que tem sempre direito e não colherem ali provas, não terem documentação suficiente, não planejarem ali o que está acontecendo, não no sentido de planejar algo combinado, vamos dizer assim, né? Algo malicioso, mas no sentido de se resguardar. Como o direito do consumidor ficou muito em alta, todo mundo acha que não precisa fazer nada, porque o direito do consumidor tem alguns institutos que facilitam para o consumidor. Mas não quer dizer que ali o consumidor não tenha que ter um problema, não tenha que ter prova mínima daquele problema. Então, hoje, um dos problemas que eu acho que a gente mais enfrenta nessa área é conseguir repassar para o cliente que tem peculiaridades, que não é um direito garantido,
que não é certo, conforme ele viu na internet, jogou no Google, então... E um problema, né, essa questão do Google, porque se você jogar no Google, você já joga de forma tendenciosa ali. Tive um problema disso, fui ofendida na loja tal, como devo proceder, né? Aí vai ter lá o passo a passo, vou lá no juizado fazer uma termação e no final contrata alguém para resolver o problema. Mas o que te abriu os olhos para o direito do consumidor? O que fez você escolher essa área dentro do direito? Porque você sempre, na faculdade, gostava era do penal. Sim. O penal, eu não vou mentir, a gente já comentou aqui em outros episódios, que ele também é algo que eu acho muito interessante. A dinâmica do direito penal, eu sou libriana, então eu sempre tive para mim a pegada da justiceira, sabe? Sempre me empolguei com fazer justiça, vamos dizer assim. E o contato que eu tive durante toda a minha vida era com o direito penal, né? O que a gente conhece do direito quando a gente é pequeno é o foi preso, não foi preso, é filme. Então, isso me abrilhantava muito os olhos, mas eu vi que na prática não era algo que me dava tanto prazer. Vamos dizer assim, confeccionar uma peça de criminal não era algo tão detalhado. É um direito muito mais objetivo. Se a gente for colocar em termos legais, é um direito muito mais objetivo. O cuidado do direito do consumidor, toda aquela trajetória que o consumidor tem que enfrentar ali até chegar num processo, acho que isso foi me chamando a atenção. E o que me chamou muita atenção é porque chegou num determinado ponto que eu vi que todo mundo tinha problema. Então, eu vejo que tem muito advogado que menospreza um pouco, vamos dizer assim, a área consumerista por ser uma área de rendimento... De risco, né? De risco, porque tem muito êxito, e às vezes são rendimentos menores. A gente também não pode desconsiderar que os tribunais em si não têm ali tanta destreza ao arbitrar uma sentença de consumidor. São sentenças menores, mas é um mercado que você vê ali que a quantidade ela é muito alta. É o que você falou. Gira muito rápido. Gira muito rápido, todo mundo sempre teve um problema. É um mercado que conduzia ali, porque por mais que a gente tenha problemas muito similares, a gente tem N pessoas que tiveram problemas com o banco, N pessoas que tiveram problemas com entrega de um produto, mas cada caso é um caso. Então, isso foi me abrilhantando os olhos. Foi o fato de perceber que, em um mundo que a maioria dos contratos são padrões, a gente tem ali sempre o contrato de prestação de serviço, contrato de compra, etc. Você tem N possibilidades. Então, eu gosto desse mercado do consumidor que desperta cada vez mais um sentimento diferente. Eu vou lidar com o caso de um cliente de uma veterinária, porque ele era consumidor ali naquele momento e teve um problema com o animal de estimação. Eu vou lidar com o caso de uma noiva em um casamento, porque ela era consumidora naquele momento e teve um problema com o fornecedor do casamento dela. Então, esse leque me abriu muitas oportunidades e entrei ali, gostei mesmo, apaixonei hoje. Hoje faço com prazer, com tá? Direito. Casei com direito. A gente entra, né, se apaixona pelo direito penal e casa com o direito civil, que no caso... E acho que também entram as outras áreas. Nada me pegou tanto. Família, sucessões, não foram áreas que eu senti tanto prazer como consumidor. O leque da lógica, o consumidor, eu consigo trabalhar muito mais. Eu tenho muito mais amparo do que os outros que são tão específicos e que era um momento também que tudo foi acontecendo, que não era o momento de eu me especializar em outras áreas, sendo que eu já tinha conhecimento em uma. Então, eu resolvi dar uma oportunidade para o direito do consumidor e funcionou muito bem. E entrando agora na questão do direito do consumidor como um todo, né? Qual que é o principal problema que você pega, o que você mais trabalha dentro do direito do consumidor? A falha na prestação de serviço. Então, assim, hoje o direito do consumidor ele é baseado, entre aspas, aqui, na falha da prestação de serviço dos consumidores. Então, o que a gente pega muito? O que entra em praticamente toda a ação? A ausência do direito à informação, porque a gente tem ali no CDC o artigo 6º que determina alguns dos direitos do consumidor. Ele determina o direito à informação clara e precisa sobre os produtos e serviços que são adquiridos. Então, acho que a maioria
90%, no mínimo, dos processos que a gente tem aqui hoje são de consumidores que não foram informados sobre determinado risco, sobre determinadas condições de um contrato. Então, acho que esse é o principal problema. Pensando assim como principal também, a gente tem um leque muito amplo com empresas de grande renome. Então, a gente tem muita ação que envolve companhia aérea, a gente tem muita ação que envolve instituição financeira, e grandes empresas mesmo que têm um número maior de clientela acabam tendo um número maior de problemas também. Não, e a gente... Assim, eu tô te fazendo perguntas, né? Mas eu Mas acabo que respostas. eu sei as respostas, porque a gente Sua lida... visão, qual que é o maior problema? Hoje, aqui no escritório, antigamente tinha a ideia da negativação indevida, né? Hoje parece que Reduziu. sumiu a negativação indevida. A gente não vê mais problema de negativação indevida, ou não chega aqui pra gente, né? Sim. Que é algo tão batido. O que eu vejo muito... Primeiro que eu acho que a gente está pegando casos mais complexos relacionados ao direito do consumidor, como, por exemplo, do buffet, do salão de festas. E isso quebra um paradigma também, porque é o que eu falei lá um pouco atrás. Muita gente menospreza o direito do consumidor por achar que é uma área muito simples e de rendimentos muito inferiores. Mas não, a gente tem visto cada vez mais que o direito do consumidor envolve ali muita complexidade também. Tanto do buffet, esse que eu citei também do veterinário, que eu senti dor no coração. Então, a gente tem ali vários casos que demandam muito mais um entendimento amplo do direito do que só o consumidor em si. Não, e que a gente se coloca na posição de cliente, né? Na hora que a gente acaba que a gente não consegue desvirtuar na hora de fazer a peça, você fala assim, não é possível que isso aconteceu. Sim. Tá claro aqui o dano, não faz sentido ter uma sentença improcedente. Claro que a gente nunca vai mencionar para o cliente que a gente menciona que há uma grande chance de êxito, mas não dá a certeza do êxito. Sim, mas na hora que faz a peça, assim, você fala assim, que isso, não é possível, que o fornecedor ele não foi instruído que isso não pode ser feito. Mas é muito também do que a gente vê que, pro lado contrário, a instrução é mínima. Assim, hoje, e é uma das dinâmicas que eu gosto muito de atuar com o consumidor, porque, querendo ou não, eu pego um pouco dos dois lados. Então, a gente tem muito aqui a consultoria empresarial que me dá um know-how muito grande do que o fornecedor precisa fazer para que ele não tenha problemas, porque, ao mesmo tempo, eu estou não 100%, mas eu estou ali 90% do meu tempo dedicado aos consumidores, então eu sei o que são as dores deles, eu sei o que os fornecedores fazem para ter a condenação, então eu consigo inverter isso para uma empresa. Eu vejo tanto que as pessoas são mal instruídas. Por quê? Porque ninguém quer ter o trabalho de contratar um jurídico, ninguém quer arcar com o custo de ter um jurídico, e é o direito à informação também. Muita gente hoje acredita que busquei no Google, li na internet, sei o que eu tenho que fazer. E na prática não é assim, porque cada caso é um caso. Não, então, em resumo, né, as empresas mantêm as condutas indevidas em razão da baixa indenização do judiciário. Sim, e até nesse ponto também é interessante a gente mencionar que quando existe o arbitramento de uma indenização, vamos falar aí do dano moral em específico, uma indenização por dano moral, são levados em consideração 2 pontos, que é o caráter punitivo daquela condenação. Eu estou falando isso na questão da quantificação do dano moral, tá? Do valor do dano moral. Isso, valor. Quando o juiz pensa ali, quanto que eu vou dar de indenização para a Bruna que teve um produto não entregue? Vamos colocar assim. O juiz ele vai considerar o caráter punitivo dessa condenação, que esse valor tem que representar. E o que é esse caráter punitivo? É exatamente a função de punir, a função daquela indenização, punir aquela empresa financeiramente pela conduta ilícita que ela praticou. Então, falando de forma simples, seria esse o ponto do caráter punitivo. E o caráter pedagógico daquela condenação. O que é esse caráter pedagógico? É exatamente o fato de educar aquela indenização, precisa educar, precisa instruir aquela empresa a não cometer mais infrações dessa forma. Por quê? Porque ela já teve uma punição, ela cometeu uma infração e recebeu essa punição em razão da infração que ela cometeu. Então, esse caráter pedagógico empresa,
Se você continuar tendo essa atitude, você vai continuar sendo punida dessa forma. Então, o juiz, na teoria, ele deveria levar em consideração esses dois caráteres. Na prática, a gente não tem ali ao meu ponto de vista, tá? No meu ponto de vista, ao meu ver, a gente não tem essa aplicação desses institutos de uma maneira tão adequada. Por quê? Porque a gente está pegando aí uma empresa multinacional, uma empresa que fatura milhões, bilhões, quando a gente menciona empresas grandes no mercado, como companhias aéreas, empresas que negativam os nomes dos consumidores, que principalmente são instituições financeiras, são empresas de muito renome no mercado. O que é uma indenização de R$2.000 para essa empresa? O que é uma indenização de R$3.000? Vamos colocar em Minas. Se a gente for tirar como parâmetro um juizado especial, a gente não tem indenização maior que R$6.000, que é o teto de algo que ocasionou inúmeros prejuízos para aquele consumidor. Então, às vezes, para a empresa é mais interessante ela ter condutas reiteradas ilícitas, porque não é todo mundo que vai ajuizar uma ação, porque nem todo mundo tem conhecimento de que tem direito. E aqueles que ajuizarem, as indenizações serão ali de R$2.000, R$3.000, R$4.000, que perto do montante total daquela empresa não faz diferença nenhuma. Não, e eu fico pensando assim, tipo, um atraso de voo de 4 horas, né? Porque tem esse limite entendimento que a partir de 4 horas que gera um dano. Gente, se eu atrasar, se eu viajar e o meu voo atrasar 4 horas, tiver eu, o João e o Arthur, vai ser um caos. Imagina uma criança, tipo, uma alimentação, às vezes é o horário de dormir, aquilo ali já gerou um transtorno tão grande que alguém virar e falar assim que é mero aborrecimento. Então tá, se coloque no meu lugar. É esse o ponto. E eu acho que ficou tudo muito massificado. Então hoje, o que eu vejo como prestadora do serviço de advocacia para os clientes que eu atuo as sentenças, as decisões, elas ficaram massificadas. O que é isso? Repetitivas. Então, você vê ali que o juiz, o estagiário, quem foi que proferiu aquela decisão, pegou um copia e cola da decisão anterior, que tratava do mesmo tema, pegou um modelo padrão, sem se atentar ao caso concreto daquela pessoa, que às vezes era uma Bruna que estava com o marido e com um filho de 2 anos, pondo fogo no aeroporto, entendeu? Não, e a gente já viu o caso aqui no escritório de ser tão copia e cola que, tipo, tava todos os dados diferentes. Sim, e assim, para mim isso é surreal, né? Mas entrando agora na Black Friday, o que você aconselha aos consumidores? Assim, o que você acha, qual que tem que ser o caminho das pedras. O caminho das pedras, né? Eu ia falar o modus lá. O modus operandi. De latim de novo, para não ter um problema. Ou para minimizar um problema, né? Vamos lá. Também para a gente entender a lógica de como funciona uma demanda e do que eu preciso fazer para me resguardar, a gente tem hoje no Código de Defesa do Consumidor um instituto, também lá no artigo 6º, da inversão do ônus da prova. O que é isso? O Código de Defesa do Consumidor, ele garante para o consumidor que ele tem direito à inversão do ônus da prova, ou seja, ele não precisa fazer prova daquela conduta ilícita. Quem tem que fazer essa prova é a parte contrária. Então, o que é isso? Bruna, você teve seu nome negativado. E você não tem um contrato com aquela empresa que te negativou. Foi uma operadora de telefone que você nunca teve uma conta com aquela operadora. Vamos lá. Como que você vai comprovar num processo que você nunca teve um contrato com aquela operadora? É uma prova impossível. Você não vai conseguir fazer prova desse direito. Então, o que o Código de Defesa do Consumidor vem e faz? Olha, Bruna, você tem direito à inversão do ônus da prova. Você vai fazer prova mínima dos seus direitos. E a parte contrária tem que provar que isso não aconteceu. Então, no seu caso, aí exemplificando, a operadora de telefone vai ter que virar e falar assim, olha, eu negativei o nome da Bruna por causa desse contrato aqui. Eu tô certa. Então, essa é a ideia da inversão do ônus da prova. Isso também acontece quando o consumidor não tem acesso a todas as provas, principalmente, às vezes, instituição financeira, banco, né? Que as informações são do sistema do banco. Então, isso tudo facilita a defesa do consumidor. Então, pensando na Black Friday, o que o consumidor tem que fazer para se resguardar, considerando esses institutos que já existem no CDC? Primeiro passo é ficar atento.
onde está comprando. Hoje a gente tem aí a compra pela internet, que é 1000 vezes mais suscetível a golpes. Então, verifica se aquele site que você está comprando é realmente o site oficial da empresa. A gente tem aí vários golpes de sites falsos que criam o layout da empresa por 10 minutos, montam uma página ali para enganar consumidores, lesam esses consumidores e depois tiram o site do ar. Então, fica atento. Como que a gente pode ficar atento a isso? Geralmente, esses sites podem conter erros de português, pode ter alguma falha na comunicação, na interface do site em si. Então, isso também é interessante ficar atento. Busquem as empresas que vocês estão comprando nas plataformas que disponibilizam hoje a reputação daquela empresa. O que a gente tem de plataforma assim hoje? A gente tem o Reclame Aqui, a gente tem o consumidor.gov, a gente tem o Procon. Então, busque essas informações para saber se aquela empresa é realmente confiável e registrem todas as tratativas como empresa. Ah, Amanda, eu preciso ficar registrando tudo que acontece? Sim, tente ser formal. Conversa pelo WhatsApp, conversa por e-mail. Evite ligações. Por que eu falo para evitar ligações? Porque se chegar um determinado momento de uma ação processual, você não vai ter acesso àquelas ligações. Ah, eu posso exigir a gravação em um processo? Pode, mas até esse processo sair, até a empresa cumprir com a determinação, essa gravação já foi descartada, já se perdeu. Então, tente ter o registro de todas as tratativas com as empresas, porque isso pode te resguardar em um problema futuro. Quando a gente fala de oferta, vai comprar uma promoção absurda. Nossa, eu preciso comprar uma geladeira. Na verdade, assim, na minha opinião, a Black Friday, em alguns casos, é metade do dobro, né? Não tem uma promoção ali por detrás. É só uma jogada de marketing, que aí eles jogam o preço em cima, mais para um valor mais alto na semana antecedente, e na semana da Black Friday aquilo ali volta para a normalidade. Tanto que tem até sites hoje que você consegue ver a evolução do valor do produto. Sim, isso também é uma forma do consumidor se resguardar. Aquilo ali, para que você vai adquirir um produto naquele momento que é conturbado, que tem problema de entrega, tem um problema de cumprimento mesmo das ofertas. Então, assim, acredito que seja uma forma de identificar. E com relação ao direito de arrependimento, existe a possibilidade na Black Friday do cliente resolver assim, eu não quero mais esse produto? Existe. Vamos lá. O direito de arrependimento ele é válido para qualquer compra que não for realizada no estabelecimento comercial da empresa. Então, ainda que seja uma compra por WhatsApp, pelo site da empresa, via telefone. Se a compra não foi realizada no estabelecimento comercial daquela empresa, você tem 7 dias para desistir daquela compra. Amanda, eu preciso ter um motivo para desistir? Não quero desistir da compra, vi que não vou ter dinheiro, não gostei do produto, você pode desistir daquela compra. Então, o que os legisladores buscaram ao criar, entre aspas, o direito de arrependimento? É justamente conceder ao consumidor que não teve acesso àquele produto, o acesso que eu falo é de fato pessoalmente pegar aquele produto, ver aquele produto. É que o consumidor que estava disposto, por exemplo, a pagar um valor X por um determinado produto na internet, ao ver aquele produto, tomou conhecimento que ele não pagaria nem X menos 100. Eu tive um exemplo disso, assim, gente, o Arthur, um amiguinho dele, não emprestou o caminhão do bombeiro. Não, ele vai pra pracinha todos os dias, né, com a minha mãe, aí o amiguinho não emprestou o caminhão do bombeiro, aí eu e o João falamos assim, não, nós vamos comprar um caminhão do bombeiro gigante pra ele, porque aí ele vai ter um caminhão do bombeiro, né, o pai tomando a dor da criança, né. Fui lá no Shopee, procurei, comprei o caminhão mais legal do bombeiro. Gente, quando ele chegou, e de forma... ele chegou junto com uma caixa do escritório de papel, né? Folha A4, que a gente tinha comprado. Uma caixa desse tamanho. Quando a Jennifer apareceu aqui, eu falei, caminhão do bombeiro. Deve ser o caminhão mais chique de bombeiro do mundo. A Jennifer chegou lá, não, era a caixa do escritório. De repente, ela vem com uma caixinha desse tamanho.
o caminhão era mini. A gente até, assim, virou chacota aqui no escritório. Então, assim, é um exemplo que eu poderia virar e falar assim, não quero esse caminhão de bombeiro, eu queria o maior caminhão do mundo pro meu filho. E não devolvi, né? Mas é um exemplo. Mas era um direito que seria amplamente cabível. E o que as pessoas têm que entender sobre o direito de arrependimento? Você tem 7 dias. Então, 7 dias a contar de onde? A contar do recebimento do produto. Então, se a Bruna quisesse devolver, por exemplo, o caminhão do bombeiro, ela teria 7 dias a contar do dia que aquele produto foi entregue. Recebeu. Quem tem que arcar com os custos de envio, né? Muitas vezes a gente compra na internet produtos que não são do nosso estado, da nossa região. A empresa tem que arcar com esses custos de envio. Não é o consumidor. E o estorno tem que ser feito da forma que foi realizado o pagamento. Fiz o pagamento via cartão de crédito, tem que ser estornado no meu cartão de crédito. Fiz o pagamento via Pix, eu tenho que receber um Pix daquele valor. Então, o direito de arrependimento ele é aplicável em qualquer hipótese, seja na Black Friday, seja Dia das Crianças, Natal, férias. Tudo isso ele é válido porque ele é previsto ali no CDC e é um direito garantido do consumidor. Outra questão também que eu acho que a gente tem vários casos aqui no escritório é de cumprimento da oferta, né? Um cliente vai lá, compra um produto pelo valor X, aí 5 dias depois Black Friday, a loja vai e cancela a compra falando que foi um erro do site, né? Que aquela propaganda foi feita de forma nem indevida, né? Foi um erro do sistema que, na verdade, aquela geladeira de R$5.000 que estava sendo anunciada na semana da Black Friday por R$2.500 não vai ser entregue porque foi um erro do sistema, sendo que ela pegou o seu dinheiro, ficou por 5 dias com o seu dinheiro e só depois te devolveu, né? Às vezes até demora, tem um prazo de restituição. Como que isso que o cliente tem que buscar um auxílio nesses casos? Aí a gente volta lá nas medidas de se resguardar, que eu acho que eu nem finalizei essa parte, que é o registrar as ofertas. Por que na Black Friday isso é tão importante? Porque a gente pode ter erros de sistema, igual você mencionou. A gente pode ter um fornecedor ali que se dispõe a vender um determinado produto por X e depois se arrepende, como se isso fosse possível, e tenta voltar atrás cancelando aquela compra. Então, por que a gente precisa registrar a oferta? Opa, eu vi uma geladeira de R$5.000 que foi anunciada por R$2.500. Primeira coisa, printa aquela oferta ali para você demonstrar que, sim, a geladeira estava sendo anunciada por R$2.500, porque você já tem essa comprovação. Segundo ponto, a empresa é obrigada a cumprir a oferta? Uma vez mais, em qualquer época do ano, por quê? Salvo engano, o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor garante o cumprimento da oferta. Então, se o fornecedor, divulga uma oferta pelos meios de propaganda disponíveis, site, Instagram, WhatsApp, e-mail, revista, jornal, enfim, ele é obrigado a cumprir com aquela oferta. Se não for um erro muito bizarro, né? Por exemplo, se for uma geladeira de R$5.000 por R$50. Isso aí. Fica claro que pode ter sido um erro do sistema e, em regra, o consumidor que aceita aquela oferta ali, que adquire aquela oferta, ele está ciente que não é o padrão. Sim. Que algo de errado não está certo. Então, na verdade, o consumidor que está com um pouquinho, não é má fé, né? Mas ele, assim, ele tenta se aproveitar. Isso. Então, nesses casos, os juízes entendem que, quando é um erro muito grotesco, o consumidor tem que ter o conhecimento de que não é aplicável aquele valor e de que aquela disponibilização ali está equivocada. E eu acho também que, por ser uma semana do consumidor, uma Black Friday, que é uma semana de incentivo ao consumo, faz sentido ele entender que uma geladeira de R$5.000 por R$2.500, ela está dentro do preço. Mas, assim, uma geladeira de R$5.000 por R$50 provavelmente um erro, entendeu? Sim. E, nesses casos, quando a gente tem uma oferta disponibilizada, isso acontece não só na questão dos preços, porque tem empresas que afirmam que o preço foi equivocado, mas na questão também de estoque. Tem empresa que divulga um número ali muito excessivo, às vezes coloca aí uma geladeira pela metade do preço com o estoque indisponível, e quando o consumidor efetua a compra, dias depois ele é comunicado de que aquele produto não está mais disponível no estoque e que tem que ser estornado. Então, o direito que é assegurado pelo artigo 35 do CDC é exatamente esse, que o consumidor ele pode exigir tanto o cumprimento da oferta,
quanto o reembolso daqueles valores adimplidos, lembrando que tem que ser corrigido e atualizado monetariamente, e eventuais perdas e danos. Por que a gente trabalha com eventuais perdas e danos? Porque às vezes o consumidor deixa de adquirir uma geladeira de 4.000 porque ele tinha de 2.500 disponível. Então, ele teve um prejuízo maior. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração também, mas o Código de Defesa do Consumidor assegura que essa oferta tem que ser disponibilizada e cumprida pelo fornecedor. E claro que a gente tem um problema de família aí, né? Porque meu irmão comprou uma geladeira. A geladeira... Na Black Friday do ano passado. Exatamente. Até hoje... e foi numa loja, né, que anunciava dentro de uma plataforma maior. Aí tem isso é um questão ponto que da a gente tem que ter, né? Isso é um ponto que a gente tem que ter atenção também. As plataformas de marketplace, né, que entra aí Amazon, e eu acredito Mercado que Livre. seja a forma mais segura de adquirir, né? Porque a Amazon tem dinheiro, então você sabe que você vai conseguir receber de alguém, não é uma lojinha ali da esquina. Isso, por quê? Porque aí a gente entra em mais um instituto, que é a cadeia de consumo, a responsabilidade solidária. Isso é interessante para todo mundo que compra nesse tipo de sites também. Todos os integrantes daquela cadeia de consumo são responsáveis pelos prejuízos que o consumidor teve. O que é ser um integrante da cadeia de consumo? É participar ativamente de alguma maneira da venda daquele produto. Então, vamos pensar aí, a gente tem a Amazon hoje. A Amazon vende um suplemento do Joãozinho da esquina. Tá lá cadastrado, na hora que a gente entra no site, tá lá. Este produto é revendido por Joãozinho da esquina. Mas você faz a aquisição do produto, o pagamento do produto todo pelo site da Amazon. Então, obviamente, a Amazon ela tem uma relação de parceria com o Joãozinho da esquina e ela integra a cadeia de consumo daquela compra, porque ela recebe, ela faz o repasse, ela é presente. Então, ela é responsabilizada por qualquer prejuízo. Por que isso é uma garantia a mais para o consumidor? Exatamente pelo que você falou. A Amazon tem dinheiro. Às vezes, a gente não tem conhecimento da situação Nem financeira. consegue citar, né? Não consegue citar, não sabe onde está a empresa do Joãozinho da esquina, mas a Amazon é uma empresa gigantesca que a gente vai conseguir citar, a gente vai conseguir ter um bloqueio em conta, um cumprimento efetivo, e é exatamente o que foi o caso do seu irmão, porque a loja mesmo... Ela até foi revel, né? Foi. Ela não se manifestou no processo, a gente não tem ideia do que aconteceu e quem foi condenado e quem vai cumprir é a Amazon. Isso, e entrando, né, por ser uma semana em que há ofertas em massa, provavelmente tem problemas relacionados à entrega do produto. Quais são os problemas, o que o consumidor precisa de fazer para que quando um produto que era para ser entregue em 30 dias, entregue em 60 ou até mesmo não ser entregue, né? Nem faça entrega. Então, novamente a gente volta ali na questão do registrar, tá? Vou utilizar como exemplo. Por quê? A quantificação dos prejuízos do consumidor, mais uma vez, ela leva em consideração os transtornos que o consumidor teve naquele período. Então, a gente tem outra teoria. Aí, tá vendo? Para quem acha que o direito do consumidor é simples, também existem várias teorias por trás, tá? A gente tem outra teoria no direito consumerista, que é a teoria do desvio produtivo. O que é essa teoria? É o desvio de produtividade daquele consumidor. Então, eu vou exemplificar de uma forma mais clara. O consumidor, ele deixa de fazer algo com o tempo dele para solucionar um problema que foi ocasionado por uma empresa. Então, eu, Amanda, tenho meu tempo destinado ao trabalho, ao lazer, aos estudos, mas eu tenho que pausar um desses porque eu tenho que ligar para a empresa e tentar resolver o problema de um atraso na entrega, porque eu tenho que enviar e-mails para a empresa e tentar resolver um problema num produto que eu não recebi. Então, isso tudo é computado na hora de arbitrar uma indenização. Então, o que o consumidor tem que ter em mente? Registre tudo, porque é assim que você vai conseguir comprovar. Meu produto estava previsto para ser entregue amanhã. O que eu tenho que fazer? Não chegou amanhã? Depois de amanhã eu tenho que estar questionando a empresa, cadê meu produto? E isso tem que ser formalizado. WhatsApp, e-mail, saque, tudo isso que fique registrado. Por que o produto não chegou? O número de tentativas, porque isso demonstra aí novamente o desvio produtivo ali, que você parou o seu tempo por mais vezes para dedicar aquela empreitada ali, aquele momento de desespero, vamos dizer assim, e ter os registros também iniciais.
Então, a gente volta lá na compra. Eu fiz a compra, eu tenho que ter registrado qual que era a data programada, quando que essa entrega seria feita, por quê? Porque muitas empresas fazem alterações nos sites. Então, às vezes, você tem ali só o site da empresa, a minha entrega está prevista para o dia 30 de novembro. Na hora que eu entro no site de novo, do nada, tá lá 12 de dezembro. Então, registra. Tira foto, print da tela, guarda isso, porque você consegue demonstrar que as entregas foram alteradas e quantas vezes aquelas datas ali foram alteradas. E se o produto foi entregue no prazo determinado e ele vir danificado? O que o consumidor precisa de fazer para resguardar o seu dinheiro, o seu direito? Registrar ali o momento do recebimento, comunicar imediatamente. Então, assim que a gente tem as garantias legais. Então, lá no CDC também a gente vai ter os prazos, que são as garantias legais, 30 dias para bens não duráveis, 90 dias para bens duráveis. Isso é a garantia legal, tá, gente? Cada fornecedor pode fornecer garantias a mais. Essa garantia legal, nenhum fornecedor pode se desobrigar. Então, todo fornecedor é obrigado a ter uma garantia de 30 dias e 90 dias. Assim que o consumidor tiver conhecimento desse defeito, comunicar o fornecedor e questionar quais são os métodos de troca do produto, tá? O fornecedor ele tem até 30 dias para sanar esse vício, esse defeito. Se não for resolvido em 30 dias, o consumidor pode exigir a troca por um produto similar ou o reembolso dos valores que ele pagou. E existe alguma coisa que veda essa propaganda enganosa? Porque, assim, a gente está numa semana de fomento ao consumo. O ideal é que regulassem uma propaganda enganosa, uma oferta indevida. Existe alguma coisa? Existe. Aí, vamos lá, eu já bebi muito vinho. Mas, salvo engano, é o artigo 37, 37. Vamos perguntar ao João, porque ele está ali no fundo. Vamos lá, 27 ou 37? 27? Então é 37, tá, gente? Isso mesmo. Obrigada. Artigo 37 do CDC. Eu tô só confirmando com ele, porque ele me questionou no artigo anterior e eu estava certa. Não. O artigo 37, ele veda qualquer propaganda enganosa. Então, a propaganda enganosa, ela é configurada por meio da oferta por qualquer modo de publicidade. Então, Amanda, propaganda enganosa é só o que está no site da empresa? Não. Se você receber um e-mail com uma oferta daquela empresa, naquele dia, é uma propaganda enganosa. Então, você consegue ser resguardada ali. O consumidor tem direito de desfazimento do negócio jurídico, tem direito de cancelar a compra, de solicitar reembolso, de desistir daquela compra quando a propaganda é enganosa. E para quem não acompanha a gente no Instagram, nossa amiguinha fez uma propaganda na TV Alterosa, né, sobre a plataforma consumidor.gov, que é uma das formas, né, que o consumidor pode reclamar dessas propagandas enganosas, desses defeitos, que também pode instruir o processo, né? Porque quanto mais provas, né, quando chega um cliente que chega aqui com tudo, reclama maravilhoso, aqui, consumidor.gov, Procon, ótimo. Mas tem uns que chegam que assim, não sabem contar a história. Exatamente. Quem não assistiu, tá? Vamos deixar o link depois para todo mundo assistir, mas é uma reportagem rápida que abarcou ali, que mensurou o consumidor.gov e tentou explicar ali o que é o consumidor.gov hoje. Como a Bruna mencionou, a gente tem várias plataformas hoje que ajudam e facilitam os direitos ali assegurados ao consumidor. O consumidor.gov é mais uma plataforma para facilitar. É uma plataforma em que a relação é entre consumidor e fornecedor, então a gente não tem ali um juiz, não tem o poder judiciário, são só essas duas partes, em que o consumidor registra aquela reclamação para a empresa e a empresa tem um prazo estipulado para responder, porque ela é uma plataforma estatal, é uma plataforma do governo. Então, o governo, todas as empresas que estão cadastradas ali naquela plataforma têm que responder dentro daquele prazo estipulado pelo governo. A empresa responde àquela reclamação e as partes podem chegar num consenso. Mesma coisa do Reclame Aqui. Isso tudo é indício de que o consumidor teve transtorno. Então, quando você tem todas essas provas, você consegue demonstrar ainda mais o seu transtorno e consegue explicar de uma forma mais clara para quem está vendo aquele processo ali o que foi seu caso. Então, sempre documentação, instrução do processo é muito importante para uma demanda
favorável. E você acredita que essas plataformas são efetivas hoje na prática, né? O Procon, o consumidor.gov, eles resolvem o problema, não tem, né, um caráter, não ressarce o cliente ou não tem um dano moral ali por detrás das plataformas. Mas elas são efetivas? No meu ponto de vista, elas são medianas. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente tem um número relevante de demandas, né, de problemas que são resolvidos por intermédio dessas plataformas, é interessante que, por exemplo, o consumidor.gov, ele tem um ranking de reputação das empresas envolvidas. Da mesma forma que ali o Reclame Aqui, por exemplo, ele tem ali a avaliação da empresa. Então, isso tudo, dependendo da empresa, claro, gera uma imagem negativa. Então, a empresa busca ali solucionar o problema para não ter aquela imagem pública manchada de uma forma negativa. Mas elas são suficientes? Não, porque as demandas continuam existindo e cada vez mais a gente tem novos problemas. Muito golpe. Eu já caí num golpe. Mas eu estava emocionalmente abalada. Eu estava grávida. Tava com os ânimos à flor da pele. Eu queria um carrinho. Você sabia que era um golpe? Eu sabia, eu ainda falei. Eu falei, Amanda, será que é um golpe? Tá com muita cara de golpe, mas eu quero esse carrinho. É a Ferrari dos carrinhos das crianças. E caí no golpe. Aí a gente entra lá na oferta impossível. Não, e eu nem, assim, sabendo de todo como tem que ser feito. Ela não registrou nada. Ressarcimento. Não, eu ia comprar pela uma plataforma, enjoei, né? Porque era um carrinho de segunda mão utilizado durante um mês, né? Assim, tudo. E perguntei o anunciante se era golpe. Tem condição isso? Eu tava emocionalmente E fez a abalada. compra por fora. Então, outro ponto que é interessante a gente ter em mente para todo mundo que pretende fazer compra nessa Black Friday, ou em qualquer época do ano também, mas para levar isso em consideração agora, porque o índice de golpes é alto. Sempre priorizem comprar por meio de plataformas grandes. Plataformas grandes, eu quero dizer plataformas que já têm uma reputação consolidada, seja na Amazon, no Mercado Livre. São plataformas mundialmente conhecidas, que a gente sabe do renome, a gente sabe que existem. E essas plataformas, como elas são responsáveis solidariamente por aquele produto, elas garantirão que seu direito seja cumprido. Então, não entrem nessa cilada de sair da plataforma por um preço mais em conta, igual a Bruna fez, por favor. Por quê? Porque ali você perde a garantia. Você está lidando, se for um golpe, você vai lidar diretamente com o golpista sem qualquer amparo de uma plataforma. Por quê? Porque é responsabilidade da plataforma garantir a veracidade das informações que aqueles fornecedores cadastrados apresentam. Então, é obrigação da plataforma garantir que os anúncios sejam verdadeiros, porque é ela quem tem que verificar a qualificação daquela empresa que solicitou o cadastro. Pessoal, antes desse episódio, a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram, né? Pro pessoal relatar os principais problemas que já sofreu e as principais dúvidas relacionadas a Black Friday. E o Matheus vai falar aqui pra gente as perguntas. Vai, Matheus. O que fazer se receber um produto diferente do que eu comprei na Black Friday? Contatar o fornecedor imediatamente, registrar o produto que você recebeu, informar que não está de acordo com a sua compra e solicitar a devolução ou a troca pelo produto que seria adquirido. Lembre de manter o preço, tá? Então, solicite a troca ou a devolução pelo preço que você pagou. E as lojas são obrigadas a oferecer a troca e devolução para produtos de Black Friday? Sim, para qualquer produto. A loja é obrigada quando o produto é defeituoso, quando ele é diverso do adquirido ou quando o consumidor se arrepende. Qual a melhor forma de pagamento para evitar golpes na Black Friday? Sempre cartão de crédito. Não é garantido, mas as instituições financeiras podem te tornar esse valor caso você solicite a devolução por desacordo comercial. As lojas podem limitar a quantidade de produtos por cliente na Black Friday? Podem, mas desde que essa limitação seja prevista de forma clara e precisa nas condições da oferta. Como evitar cair em golpes de pagamento na Black Friday? Conferindo as informações constantes
na finalização do pagamento. Ou seja, se é um boleto, confira quem é o beneficiário, se esse beneficiário é de fato a empresa que você está adquirindo. Mesma coisa nos cartões de crédito, confiram se os sites da empresa são seguros. Uma forma de ver se o site é seguro ou não é lá no link do computador ou do telefone celular, conferir se o cadeadinho que fica lá em cima é um cadeado fechado. Isso demonstra que é um site seguro. Então, ficar atento à reputação da empresa mesmo. Ô, gente, deixa eu contar um negócio aqui. Quando eu tava quando eu fui pra eu casei, né? A gente teve um episódio, não sei, né? Vai exibir antes? Vai. Eu casei, né? A gente teve um episódio do cerimonial, que eu contei alguns relatos do meu casamento. Aí eu fui pra lua, ainda tava fechado, né? E eu fui pra lua de mel em Paris em dezembro, logo depois do casamento, né? E eu já tava grávida, né? Mas eu não casei grávida. Tem gente que acha que eu casei grávida, mas o Arthur não só casou. se for filho de elefante, né? Porque não daria tempo. Beleza. Aí meu passatempo, foi a época que eu passava muito mal e tal, era ver o Ben Mendes, programa do consumidor. Eu passava mal de rir, né, João? O João tá aqui hoje ouvindo o podcast. Era muito engraçado. Tinha cada coisa, cada episódio dele chegando lá no centro aqui de BH. Ele chegando nas empresas que faziam processo seletivo de outras empresas, mas na verdade era falcatrua, não tinha nada disso. Você passa mal de rir. Mas a gente tem que ter muito cuidado até com isso também, porque às vezes o sensacionalismo exagerado dos meios de comunicação hoje geram uma falsa expectativa no consumidor. Então, a gente tem que conseguir alinhar ali o consumidor, as expectativas do consumidor com a realidade do direito em si. Então, a melhor solução é procurar um advogado, quem tem ali o conhecimento, domine o conhecimento para te auxiliar naquele momento. Mas, querendo ou não, gera engajamento, a gente não pode negar. Eu fui para os Estados Unidos, né? E o João, ele queria comprar um computador recondicionado nos Estados Unidos. Faz sentido? Um computador que foi consertado, né? É tipo de segunda mão nos Estados Unidos. Beleza. Falei, não vou comprar isso. Vou pegar que ele quer comprar, né? Pegar o dinheiro dele e comprar um computador novo. Eu acho que foi praga desse menino. Eu comprei no Walmart o computador. O computador não chegou. Nossa, aí, ó, viu o João, o Alfred? O computador não chegou. Na verdade, ele constava no site do Walmart que ele tinha chegado, mas não tinha chegado no hotel. Não tinha entrega. E, assim, lá eles são bem certinhos com isso, né? Aí eu questionei, na verdade, eu não sabia falar muito, né? Não sei ainda falar muito, não sabia comunicar. Porque, na verdade, eles falam muito rápido. Então, você não entende muito bem o que eles querem dizer e tal. Falei assim, não, ferrou. Gastei o dinheiro do menino, já passou no meu cartão. E, na verdade, eu tinha passado no cartão do meu pai. Você não lembra que a gente entrou com o processo contra o Walmart? A gente ganhou o processo, né? Mas, sim, deu um trabalhão o caso. Porque aí eles entregaram depois. Só que eles entregaram, eu já não estava mais nos Estados Unidos. Eu já tinha voltado para o Brasil. Eles tinham um comprovante de entrega. Eu tive que demonstrar que não foi no tempo que estava especificado no anúncio, né? Mas a sorte é que eu tinha todos os prints do anúncio. Então, assim, seguindo a recomendação da nossa especialista em direito do consumidor. E se eu fizer compra em sites internacionais, como um Walmart ou um AliExpress, como é que funciona? Pegando esse gancho aí, até mesmo do caso que a Bruna mencionou agora, a empresa ela só precisa ter sede no Brasil. Então, você comprou na Amazon, no site internacional, no AliExpress, independente. Se essas empresas possuem sede no Brasil, você pode acionar as empresas daqui. Mas e as pequenas lojas que sempre estão anunciando no Instagram? Então, como é que eu faço para garantir que ela existe, que ela é segura? Tem alguma forma? Um CNPJ na internet, alguma coisa assim? Nesses casos, o que a gente orienta? Pesquisa o CNPJ da empresa, pesquisa a reputação da empresa, porque o Instagram hoje ele facilitou um mercado muito grande de lojas falsas. Então, são lojas que ficam
alterando o nome, lojas que mudam o nome com frequência, justamente para aplicar golpes em consumidores. Então, verifique ali o tempo de existência daquela loja, as publicações daquela loja, comentários naquela rede social, tudo isso para ver se impacta na reputação e no fornecimento daqueles produtos. E em compras feitas em sites que são clone de uma empresa grande, por exemplo, se eu colocar o URL Mercado Livre, só que o livre ele fez com 2 Is e eu não notei isso. Como é que é? É golpe? Eu consigo processar o Mercado Livre por essa cópia? Consegue. A empresa ela tem a responsabilidade de garantir a segurança nas transações. Essa segurança inclui também a prática de golpes relacionados à interface daquela empresa. Então, a empresa ela tem que garantir que a interface dela está sendo utilizada só para compras no site dela. A gente teve até um caso aqui no escritório, né, disso que o cliente clicou no ícone de WhatsApp lá no site do banco, né? Para quitar um financiamento. Foi direcionado para um WhatsApp de um golpista, né, de um estelionatário. E aí a gente abre um leque que não só a responsabilidade da empresa quanto à fraude, né, ela tem que garantir a segurança de todos os mecanismos que ela utiliza para ofertar um serviço. Então, se ela utiliza um site para disponibilizar um serviço, ela tem que garantir a segurança do consumidor de que todos os sites ali não estão aplicando nenhum golpe, vamos dizer assim. A gente entra na questão da teoria do risco do empreendimento. Então, um banco, por exemplo, uma instituição financeira, o golpe fraudulento em instituições financeiras, ele é um risco daquele empreendimento. Quem está disposto a oferecer serviços bancários, entre aspas, sabe que o consumidor pode sofrer golpes fraudulentos, de terceiros estelionatários. Então, isso tudo entra na responsabilidade da empresa. E se eu tiver problema na Black Friday ou em outro momento da minha vida, qual Instagram eu tenho que seguir para saber mais informações e chamar vocês? @Alves e Fonseca, Bruna.Araújo Alves e Mandinha FK. Amiguinha, foi um episódio muito esclarecedor. Acredito que vai ser exibido antes da Black Friday, né? Muita gente pode assistir para evitar uma fraude, né? Cair numa fraude, ou até para buscar os seus direitos após um problema, né? É muito bom trabalhar com uma pessoa que tem um conhecimento tão detalhado sobre um assunto, né? Muito obrigada por nos conceder acesso ao direito de uma forma tão facilitada nesse episódio. Eu quem agradeço. Conduziu perfeitamente bem. Olha aí, evolução de Bruna frente às câmeras, tá? Sem roteiro. E espero que todos vocês entendam que a gente sabe que a Black Friday é um momento de ascensão do consumo em si, das compras, mas que todos os direitos que a gente tratou aqui hoje são válidos em todo o ano. Nossa intenção é trazer um direito de uma forma um pouco mais descomplicada, né? Com um pouquinho da essência da Amanda e da Bruna. E um brinde. Tchauzinho. Tchauzinho.